pausa, esse intervalo por conta do mês de maio, e em junho a gente retorna para o livro de Tiago, certo? Alguém já disse que a vida ela é um jogo. Você já deve ter ouvido isso em algum momento, em alguma situação, alguém falando: a vida é um grande jogo. Bom, se a vida é um jogo, a gente pode fazer então algumas observações, algumas conjecturas. Pensa comigo. Bom, se a vida é um jogo, um dia esse jogo irá terminar. Pensando nisso, a gente olha para a carreira de alguns atletas e vê que, dependendo da modalidade, a vida de um atleta, a carreira de um atleta é uma carreira relativamente curta, por uma série de fatores, dependendo da modalidade. E começar bem para um atleta de alto rendimento é fundamental. É muito importante ter um início que se destaque. Por outro lado, há uma grande preocupação entre os atletas de alto rendimento: qual é o momento exato de parar? Inclusive, alguns fazem cursos, dinâmicas, para entenderem um momento em que eles tenham que pendurar chuteiras. Entender a hora certa de parar é fundamental. E ao longo dos anos a gente pode observar a história de alguns atletas que começaram muito bem, mas que terminaram de maneira trágica, um escândalo para o mundo esportivo. Cito Ben Johnson, velocista, que na Olimpíada de Seul, salvo engano, 1988, foi pego no doping. Um escândalo na época para o mundo do atletismo. Um homem que se destacava, que chamava a atenção pela explosão muscular que tinha, e aí em 1988 é pego no doping, e tudo aquilo que ele constrói cai por terra. Em 2015 ele dá uma entrevista e diz: eu devia ter morrido, a minha vida acabou. Começou de uma maneira espetacular, mas terminou da pior maneira possível. Também me lembro do Armstrong, ciclista, isso não faz muito tempo, campeão, se eu não me engano, 7 vezes da Volta da França de ciclismo, um homem, um Pelé da bicicleta. Foi pego no doping. Sua carreira acabou, foi banido do esporte. Tudo aquilo que construiu ao longo de toda a sua carreira esportiva foi colocado em xeque por vários episódios que depois se foram comprovados de doping. É interessante como essas pessoas exercem um papel de influenciar outros. Como eles influenciam. Vejo meu filho Pedro, que os irmãos sabem, nada, compete, participa de uma modalidade esportiva de alto rendimento que exige dele muito esforço, disciplina. E nas horas em que ele não está na piscina, em que ele não está estudando, ele vai para frente do YouTube para ver, sabe o quê? Competições de natação. E fica observando o estilo, a maneira, as técnicas, porque ele quer aprimorar isso. Que começou de uma maneira muito boa, que começa de uma maneira muito boa, porém a preocupação nossa não deve estar somente com o início, mas também em como nós iremos terminar a nossa jornada. Porque apesar de nós aqui não sermos atletas de alto rendimento, talvez com alguma exceção, mas nós um dia terminaremos uma partida. Um dia nós terminaremos uma carreira, nós terminaremos um jogo. Que jogo é esse? O jogo da vida. Um dia nós iremos terminar
E a pergunta é: como nós terminaremos? E olhar para a história de alguns homens de Deus que viveram no passado, em como eles viveram a sua vida, serve para nós de incentivo, porque nós gostamos dos exemplos, nós gostamos das histórias, nós gostamos dos testemunhos, de ver como homens do passado, homens de Deus do passado viveram a sua vida, e hoje nós iremos olhar para a vida do atleta Abraão. O atleta que jogou o jogo da vida. E como ele fez isso? Como ele jogou? Para isso nós vamos recorrer às Escrituras, que vão nos ajudar a ter uma compreensão de como o atleta Abraão viveu a sua vida e qual foi a história, qual foi o legado que ele deixou para aqueles que o sucederam. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 25. Nos grupos familiares, nós conversamos a respeito de Gênesis também, não é? Só que Gênesis 12, quando Deus chama Abraão. E aí a gente tem algumas informações precisas a respeito desse chamado, onde Deus escolhe, elege Abraão, pede para que ele saia da sua terra, saia da sua parentela e que ele vá para uma terra que Deus ainda ia mostrar. Abraão começa de uma maneira impressionante. Primeiro que ele está entre um meio de pessoas pagãs, ele por si só também era considerado um pagão, mas obedece a Deus, começa de uma maneira incrível, melhor, impossível, talvez com algumas observações, porque Deus disse: sai do meio da tua parentela, ele leva ao loco ele, né, e depois gera um certo desconforto entre eles ali, mas ele sai, ele obedece a Deus. Ele obedece a Deus. A gente, como conhece, tem a história a nosso favor, a gente sabe que a vida de Abraão, ela acaba tendo alguns percalços também, algumas situações delicadas, algumas dificuldades que ele passa, alguns momentos de descrença, de instabilidade, talvez em confiar na promessa de Deus, quando diz a ele que o faria pai de uma grande nação. E isso acontece no momento em que Deus o chama, depois ele tem o seu nome mudado. A gente tem vários episódios aqui da história de Abraão, a partir de Gênesis, do capítulo 12. Aí a gente consegue olhar para a história dele, ver esses percalços, ver essas dificuldades, essas lutas. Só que quando a gente chega aqui, no capítulo 25, a gente olha para o final da vida de Abraão, para o término da partida, para como ele termina e o legado, o exemplo de vida que ele deixa para a sua geração e, por que não dizer, para todos nós aqui. Olha o capítulo 25, do versículo 7 em diante, irmãos. Foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteira a Manre. O campo que Abraão comprara aos filhos de Et, ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque, seu filho. Isaque habitava junto a Beer-lahai-roi. Então a gente tem aqui algumas informações sobre a morte deste homem que é considerado por todos nós o pai da fé. Homem importante nas religiões monoteístas que nós temos, consideradas monoteístas no mundo, não é? Cristianismo, islamismo. Então um homem
protestantismo, um homem muito importante nessas religiões. No Islã, o Abraão é um homem fundamental, essencial. Há uma disputa, uma falta de compreensão, uma compreensão equivocada nessa relação com os filhos de Abraão, dentro de uma perspectiva islâmica, que não convém agora a gente dizer, porém existe, não é? Então a gente olha para o final da vida de Abraão, a gente vê que na primeira informação que a gente tem aqui, a gente já consegue perceber a bênção de Deus na vida de Abraão. Primeiro, que ele morre com 175 anos de idade. Você deve saber que após o dilúvio, a média de vida das pessoas era 120 anos. Após o dilúvio, a média de vida estava estabelecida em 120 anos. Abraão vive 175. Isso significa, na compreensão dos judeus, bênção de Deus, porque a bênção de Deus estava na longevidade. A abreviação, ou seja, uma morte prematura, era encarada pelos hebreus como algo horrível. Morrer jovem, morrer de maneira prematura era encarado de uma maneira terrível para os hebreus, porque a bênção de Deus estava sobre viver muitos anos, ou seja, olhar para um ancião, 120, 130, para o caso de Abraão, especificamente 175 anos, a conclusão que o povo hebreu chegava é: sobre este homem repousa a bênção de Deus, porque vive muitos anos. Por outro lado, por mais abençoado que esse homem seja, ou tivesse sido, isso significa para nós que ele é finito. Que ele é finito. Que um dia a vida acabou para Abraão. O mesmo é para nós, irmãos. Por mais abençoados que nós sejamos, por mais reconhecedores da bênção de Deus, um dia nós iremos passar pela morte, a não ser que o Senhor, na sua soberania, graça e poder, volte antes de que isso aconteça. Mas muito provavelmente todos nós aqui passaremos por isso. Passaremos pela morte, experimentaremos a morte. Abraão, por mais abençoado que foi, também passou por esse processo, encerrou a carreira, terminou a partida, soou o apito final. O árbitro supremo encerrou o jogo da vida para o Abraão. E um dia, queridos irmãos, isso acontecerá conosco. E a reflexão que eu gostaria que nós fizéssemos nessa noite é: o que nós estamos construindo? Qual o legado que nós iremos deixar? O que aqueles que estão ao nosso redor, os nossos familiares, os nossos filhos, esposa, marido, pais, mãe, irmãos, amigos, qual é o legado que nós iremos deixar para eles? A palavra legado, dentro da perspectiva jurídica, significa testamento que é deixado para alguém. Mas na nossa ótica aqui, o que nós queremos fazer é exemplo de vida, testemunho. Qual é o exemplo de vida que nós estamos deixando para os nossos filhos? Para aqueles que estão ao nosso redor, qual é a história que eles irão contar a nosso respeito? A gente olha para a vida do Abraão, a gente vê, a gente consegue entender como a gente tem a história a nosso favor. Se você olha para a Bíblia de Gênesis, capítulo 12 até aqui, você vai perceber vários eventos acontecendo na vida do Abraão, várias situações. E trazendo para a nossa realidade, porque é importante você se incluir aqui, ora, vários eventos acontecem nas nossas vidas, irmãos. Nossa vida é caracterizada por situações, por momentos,
por eventos, seja eles positivos ou não, mas eles marcam a nossa história. Inclusive, eu garanto que você deve fazer aí algumas lembranças e pensar alguns eventos ou algumas situações importantíssimas que aconteceram com você. Por exemplo, o nascimento do primeiro filho. É algo marcante. O casamento, o batismo, é algo marcante. Eu lembro quando meu filho nasceu, o mais velho, Pedro. Irmãos, foi uma sensação que eu nunca experimentei. Nunca. O João nasceu, mas eu senti, lógico, mas não foi a mesma coisa. Com o Pedro foi algo extremamente marcante de ver aquele menino que depois de 38 semanas ali, que foi gerado, uma série de situações em volta, e de repente ele estava diante dos meus olhos. E depois de alguns momentos ele estava nos meus braços. Eu tenho foto com isso para mostrar. Magrinho, só a capa da gaita, como diz lá no Paraná. Mas nem vou mostrar para os irmãos isso. Eu tenho a foto, irmãos. Que incrível esse momento. Fantástico, sensação indescritível. Mas também a nossa história de vida, ela também é marcada por situações delicadas, complexas, desafiadoras, de lutas, de fracassos, de derrotas. De derrotas, sim. Abraão não teve derrotas? Teve derrotas. Mais de uma, inclusive. É importante reconhecê-las, é importante olhar para elas e ver como também esses momentos difíceis são capazes de nos aperfeiçoar. Eis aí diante de nós uma excelente oportunidade de aprender não somente com os êxitos, mas também com as falhas, com os fracassos, com os percalços. Nós temos uma excelente oportunidade de não precisarmos errar para aprender. Nós não precisamos errar. Não estou querendo dizer então com isso que então eu só posso aprender se eu errar. Não, não é isso. Por isso que eu digo que nós temos uma excelente oportunidade de não precisar errar para aprender. É por isso que a palavra de Deus está nas suas mãos. Exatamente por isso, para que você olhe os exemplos positivos e os copie. Mas para que também você olhe os exemplos negativos e não ouse a cometê-los. Por exemplo, temos exemplos negativos a respeito do povo de Israel? Sim, que na sua incredulidade passa 40 anos rodando em círculo num deserto em uma viagem que duraria semanas. Mas por causa da sua incredulidade, acabam tendo que experimentar os dissabores de viver uma vida incrédula. O livro de Hebreus vai nos ensinar muito a respeito da incredulidade, que é algo em que nós devemos passar longe de um coração incrédulo. Voltando ao nosso jogador, ao nosso atleta Abraão, a gente olha aqui e consegue chegar. Nós não temos muito tempo para olhar os pormenores da biografia de Abraão. Seria muito interessante fazer ponto a ponto, porém, felizmente a gente não consegue fazer isso tudo agora. Me vem à mente uma série de situações, mas vou pensar algumas. A gente percebe e sabe que ele tem alguns percalços. É muito interessante perceber como Deus, irmãos, na sua soberania e poder, é um Deus que ele entende. Entenda isso muito bem, a sua paciência,
Primeira vez que Abraão omite aquela informação a respeito de Sara, quando ele diz que ele não era esposo de Sara, porque temia pela própria vida, mas diz que era irmão. Deus poderia fulminá-lo naquele momento. Poderia ou não poderia? Não serve. Você vai morrer. Na tentativa de preservar a sua vida, você morrerá. Poderia fazer isso. Abraão se esquece de que Deus havia prometido a ele o quê? Que ele seria pai de uma nação, de multidão, de uma maneira que não se poderia contar. Como é que ele poderia então ter a sua vida abreviada sem antes ter ou ver indícios dessa promessa? Você acha que isso não acontece conosco também? Deus diz para nós, tem dito na sua palavra para nós: nunca te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Diante de promessas tão incríveis, irmãos, por que nós temos a tendência de nos agarrar a certas coisas? Por que nós temos a tendência de colocar em nós algemas que nos prendem a certas situações, quando Deus já nos diz que Ele pode suprir as nossas necessidades? Por que nos preocupar? Olhem para as aves dos céus, olhem para as flores no campo. Será que vocês não valem muito mais do que as aves e as flores que hoje estão aqui e amanhã não estão mais? Como nós estamos jogando? Que legado nós iremos deixar para aqueles que estão ao nosso redor? Um legado de confiança em Deus? Um legado de credulidade? Um legado de confiança independente das circunstâncias, das situações? E Deus não desiste do Abraão. Não, Abraão, você não entendeu ainda? Calma lá. E Deus demonstra da sua misericórdia, da sua graça a Abraão. E misericórdia é essa, irmãos, que é a razão pelo qual nós estamos aqui hoje. Você só está aqui hoje por causa das misericórdias de Deus. É exatamente por isso que elas se renovam a cada manhã. A paciência de Deus para comigo e para com você se renova a cada manhã. Só que isso não deve ser entendido por nós como um salvaguarda ou um sinal verde para que você viva a sua vida de maneira desregrada. Porque assim como Deus é misericordioso, generoso, benigno, paciente, a sua justiça também exige um preço pela culpa, pelo pecado, melhor dizendo. A sua santidade também clama por justiça. Por isso que é muito bom a gente entender que a graça de Deus, a misericórdia de Deus que é sobre nós, que é um atributo da divindade, não deve ser compreendida por nós de maneira equivocada. É por isso que o apóstolo Paulo faz questão de deixar claro isso aos Gálatas: não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Cuidado. Deus é misericordioso, sim. Deus é paciente também, porém, a sua justiça exige um preço. Deus também é santo. Santo, santo, santo. E nos dá condições para ser o mesmo. Mas a gente consegue olhar para a vida de Abraão e ver que quando ele chega no momento em que o teste, e não entenda esse teste como tentação,
mas a provação que Deus permite que ele passe é a maior de todas elas. É impressionante como esse homem, ao longo da sua caminhada, ele olha para os percalços, ele consegue olhar para os equívocos que ele comete e ele tira lições daí. De maneira que quando lhe é exigido algo de extremamente pesado, ele não titubeia, ele não questiona, ele não pondera com Deus, porque até esse momento, à altura do campeonato, quando Deus pede o seu filho Isaque como sacrifício, de que maneira Abraão responde? De pronto. De pronto. Tenta imaginar, tenta se colocar no lugar do Abraão. Aquele filho, o filho da promessa, onde ele poderia finalmente ver o cumprimento da promessa de Deus, e aí naquele momento Deus pede exatamente o garoto. Já tentou se colocar no lugar de Abraão? Eu já tentei. Aquele mesmo menino que eu tive aquela sensação incrível ao vê-lo pela primeira vez fora da barriga da mãe, quando eu finalmente carreguei ele nos meus braços. Imagina Deus pedindo: como assim? Tenta imaginar o caminho para o lugar do sacrifício. Não era um caminho perto, era distante. Tenta imaginar ele juntando a faca, a lenha e o pior, o próprio Isaque perguntando: papai, tá aqui a lenha, tá aqui as ferramentas, o jumento já está selado, tudo pronto para a viagem, a minha mochila está arrumada, botei já o pão com mortadela aqui dentro, tudo certinho, mas cadê o cordeiro? Tenta imaginar isso, irmãos. Cadê o cordeiro? O que o Abraão responde? Fica tranquilo, Isaque. Fica tranquilo. Deus vai providenciar para si o cordeiro. Olha o nível de confiança. Percebam, irmãos, um homem que sim, Deus o chama naquele contexto, sai, a gente consegue passar vista na sua história, tem os percalços, tem os equívocos, tem os erros, mas ele aprende com os erros. Ele aprende com os erros. O trágico para nós é vivermos uma vida onde os equívocos, os percalços acontecem e nós não termos a sensibilidade, a percepção de aprender com os equívocos, de aprender com as falhas, de aprender com os erros e vivermos uma vida de erros atrás de erros. Isso não é possível perceber no Abraão. Ele chega nesse estágio em que ele vai terminando, ele vai caminhando para o final da sua vida e ele entende que essa compreensão que ele tem a respeito de Deus deve levá-lo para terminar de maneira boa. Sabe por quê? Porque começar bem, queridos irmãos, é importante, mas terminar bem é fundamental. Fundamental. Como é que você quer terminar a sua vida? Como um Ben Johnson? Como um Armstrong? Ou como um Pelé? Que termina, que consegue encerrar num momento preciso. Tinha muito ainda para jogar. Ainda conseguia jogar, mas ele consegue entender. Não é à toa que é chamado de rei do futebol. Começa de uma maneira impressionante,
e também termina de uma maneira incrível. Nós começamos bem, amém, irmãos? Deus nos deu a graça de começar muito bem, louvado seja o seu nome. Fomos alcançados pelo Evangelho, o Evangelho abriu os nossos olhos, percebemos o estado em que nos encontrávamos, temos a graça de Deus, o Espírito Santo habita em nós, o Senhor tem distribuído dons e talentos para nós, que bênção. Começamos de uma maneira incrível, espetacular. E o que nos foi dado de uma maneira em que também nós temos condições de terminar bem. É possível terminar bem, irmãos. Abraão nos dá um exemplo claro disso, de esperança, de que apesar das lutas, apesar dos conflitos, eu não sei por que conflito você passa na sua casa, eu não sei como está a sua relação com seus filhos, com a sua esposa, com seu esposo, não sei como está, Deus e você sabe, mas meu irmão, é possível mesmo diante dos conflitos, das lutas, caminhar para um final feliz. É possível caminhar para encerrar essa partida de maneira como nós começamos, de uma boa maneira. Só que você não pode afastar Deus da sua história. Não é possível terminar bem sem Deus. Não é possível terminar bem sem as Escrituras. Não é possível terminar bem sem a perseverança na doutrina. Não é possível terminar bem sem a perseverança na oração. Não é possível terminar bem sem a perseverança na comunhão. Não é possível terminar bem sem temor. O Abraão passa pelas lutas, passa por situações complexas, difíceis, mas ele consegue transformar isso em maturidade espiritual, de maneira que ele obedece a Deus, mesmo sendo pedido a ele algo extremamente difícil, extremamente duro, mas a sua experiência de vida o leva a dizer o seguinte: Deus providenciará para si. Quanto a mim e a você, Isaac, vamos fazer aquilo que ele mandou. E a parte, imagina o caminho, irmãos, imagina ele amarrando, imagina ele colocando na pedra, imagina que quando de repente Deus diz assim: tranquilo, Abraão, fica tranquilo, está ali, ó. Imagina a alegria do Abraão. A gente já pode pensar, né, que o Abraão podia muito bem dizer: Senhor, despede o teu servo em paz agora. Da mesma maneira, a gente pode olhar para a vida do Pedro. Lembra do Pedro, quando passa por aquelas lutas? Pedro, cheio de presunção, dizendo: Senhor, todos podem te negar, menos eu, ou se preciso for, morrerei contigo, Senhor. Jesus olha para o Pedro e diz: Pedro, o diabo tem pedido permissão para cirandar você, Pedro. Tenho orado por você. Deixa eu te dizer uma coisa, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Mas eu estou contigo, Pedro. Estou contigo. E ele dá provas disso para nós, porque acontece exatamente isso. Pedro o nega.
apesar de ter vivido de maneira intensa com Jesus, ter visto os sinais, ter ouvido tudo, ter sido chamado diretamente por ele, quando Pedro nega, foge para um lugar onde os discípulos não estão, porque já entendia que ele não fazia mais parte do grupo, porque tinha ouvido de Jesus, né? Lembram? Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Qual é a conclusão que o Pedro chega? Eu estou fora. Eu estou fora. Não faço mais parte. E quando Jesus aparece diante dos seus discípulos, por quem que ele pergunta? Cadê o Pedro? Vão chamar o Pedro. Ele ainda faz parte. É exatamente por isso, irmãos, o que nos desanima? O que nos desanima, o que nos tira o ânimo, o que nos tira o vigor, o que nos tira a força de seguir a Jesus não são as lutas, não são os conflitos, não são os problemas que você enfrenta na sua casa, no seu trabalho. O que nos desanima não são isso. O que nos desanima é o pecado. O que nos tira o vigor, o que nos tira a força, o que nos torna inertes e apáticos, não são as lutas, não são os conflitos, é o pecado, é isso que nos desanima. É exatamente por isso que o Senhor deixa para nós 1 João capítulo 1, versículo 9. Porque Ele sabe que o pecado tem esse poder de nos desanimar. Por outro lado, Deus nos deixa a solução para esse problema, irmão. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, você continua no jogo. Você não está no banco de reservas. Você está no jogo. Você ainda está no time. As lutas não te tiram do time. As lutas não te colocam para fora do jogo. Abraão nos dá uma aula disso, irmãos. Apesar das adversidades, apesar dos conflitos, ele consegue terminar bem. Fica para nós a reflexão: como terminaremos? Você se sente no jogo ainda? Você se sente no time? Deus está dizendo para você hoje, através dessa palavra: apesar das lutas, apesar das dificuldades, você ainda está no time, filho. Você ainda está no jogo. Talvez precise fazer passar no pit stop ali, né? Trocar os pneus, limpar algumas coisas, mas Deus mesmo se encarrega de fazer isso. O que você precisa é reconhecer a necessidade e entender que você, apesar de se achar talvez autossuficiente, você não é. Você não tem condições de dizer nem o que vai acontecer nos próximos minutos. Você não sabe. Você não consegue tornar um fio de cabelo da sua cabeça branco. Você não consegue aumentar milímetros da sua altura. Percebam como somos finitos, limitados, totalmente dependentes de Deus. Por isso que eu e você, nossas famílias precisam de Deus. Abraão entende isso e olha como ele encerra os seus dias.
Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, sinal da bênção de Deus, vejam só, e foi reunido a seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael, vejam, os dois estavam juntos. Estavam juntos. Você acha que não tinha papel, a influência do pai aqui? Podiam ter desavenças incríveis entre os dois, que mais tarde vão surgir entre dois povos, porque os árabes descendem de Ismael e os judeus de Isaque. Tem uma desavença terrível hoje, mas os dois estavam juntos no enterro do seu pai, demonstrando como Abraão trabalhou na unidade dos dois irmãos, de como Abraão foi um homem que deixou um legado para esses garotos, deixou uma história, deixou um exemplo de vida para esses meninos que estavam aqui no seu sepultamento. Que história, que legado, que exemplo você vai deixar quando o apito final da sua partida soar? Que exemplo! O que é que as pessoas vão falar a seu respeito? Eis aí um homem de Deus, eis aí uma mulher de Deus, que o mundo não era digno de ter. Eis aí homens e mulheres de Deus. Será isso que será dito quando a nossa partida terminar? Quando o apito da nossa partida da vida tocar? Abraão nos dá um exemplo de um homem que viveu, que começou muito bem, que teve lutas sim, que passou por dificuldades sim, que passou por conflitos também, mas que terminou bem, porque entendia que começar bem é importante, mas terminar bem é fundamental. Fundamental. Queridos irmãos, nós estamos caminhando para terminar como? Eu tenho 42 anos, provavelmente já vivi mais do que ainda viverei, provavelmente. Então, já estou mais para lá do que para cá. E você deve também, se tem 42 ou mais do que 42, você está mais para lá ainda do que eu. Se nós pudéssemos estabelecer ou mensurar uma data, já que a expectativa de vida do brasileiro aumentou para 74, alguma coisa, não entendo vírgula alguma coisa, mas tudo bem. Isso nos deve fazer refletir. Como nós iremos terminar? E para concluir, já que comecei falando de atletismo, citando exemplos negativos, né? Claro, Ben Johnson e do Armstrong no ciclismo, mas existe uma outra modalidade que é muito interessante, que é aquela corrida o revezamento. O revezamento no atletismo é muito interessante, porque você, além da explosão muscular, da velocidade, você precisa de uma habilidade incrível, de uma técnica impressionante, de horas e horas de treino, de ensaio, para passar o bastão. Para passar o bastão para o outro atleta que vai continuar no seu lugar. E quando você olha para essa prova, você vê, não é difícil ver em que os atletas eles correm muito bem, que eles competem de uma maneira impressionante, mas na hora de passar o bastão acontece uma falha.
acontece um equívoco. E aí sabe o que acontece? Prejudica todos, toda a equipe. Toda a equipe. Um dia, irmãos, nós iremos passar o bastão. Um dia você passará o bastão. De que forma você vai passar? Você está ensaiando? Você está treinando? Passar o bastão? Como nós iremos passar o bastão para aqueles que virão depois de nós? Que legado nós estamos deixando? Que exemplos nós estamos deixando? Abraão nos dá uma aula de como passar o bastão, de como terminar bem. Por quê? Começar bem é importante, mas terminar bem é fundamental. Não esqueça disso. Vá amanhã, se Deus permitir, para as suas atividades, pensando sobre isso. Eu preciso viver hoje sob a perspectiva de que eu tenho que passar o bastão, de que eu tenho que deixar um legado, e a minha relação com Deus é determinante para que isso aconteça. Vamos orar?